pôr para gravar. Pode pôr, Gil. Obrigada. Alguém quer Samanta, fazer? oi, Samanta, desculpa, só antes de fazer a prece inicial, aqui é a Vivi, Oi, falar Vi. daquele ponto que eu conversei com você, porque eu não consigo falar lá no nosso grupo geral do livro lá que eu Ah, tá. tinha Eu já apontado fiz a para você. alteração. Eu Ah, já fiz a beleza, alteração, tá? E depois, tá bom, nessa semana, a gente está fazendo algumas coisas e quando for segunda-feira, eu coloco o temário novamente lá no nosso grupo, tá tá bom. bom? Mas Obrigada. obrigada por ter observado. É só Nada, a foto dos livros lá que é o que está no segundo é primeiro, está no primeiro isso, automaticamente é o esse segundo, mesmo. Boa, tá bom? obrigada. Alguém quer fazer a prece inicial? Eu não gosto de briga, gente. É um de cada vez. Fiquem tranquilos. Eu escolho. Quer que eu escolha? Hoje vamos pedir para a Vani e o André fazer a prece inicial. André ou a Vani? Aí vocês veem quem quer fazer. Foi o que você falou? Quer fazer? Ah, a vovó vai Vamos fazer lá? aqui, tá? Oi, eu faço então. Então vamos lá. Então, Depois a gente pode ler ótimo. aqui, o Samantha, eu compartilhei a tela Tá bom. da Aí, harmonização, tá? tá, eu faço a harmonização, tá bom? Tudo bem. Então, vamos lá? Vamos serenando aqui os nossos corações, agradecendo ao nosso Divino Mestre Jesus por mais um dia, abraçando aqui a nossa irmã Vani, que fará por nós a prece inicial de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Vamos acalmando os nossos corações e as nossas mentes e assim nos preparando para mais esta noite que estamos aqui reunidos, que possa ser uma noite de aprendizado, que possamos, através de tudo que vamos ouvir, caminhar assim a nossa jornada para a evolução espiritual, agradecendo ao nosso Pai, a Jesus, a todos que nos acompanham, que se unem a nós, e agradecemos também às nossas queridas professoras que estão todo o momento nos acompanhando, preparando essas aulas com todo o seu carinho, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, Vani. Gente, hoje, como a aula é um pouco mais extensa, eu vou ler a harmonização, tá bom? Mas todo mundo, se quiser, pode fazer um comentário, tá? Deixa eu tirar esse negócio daqui, só um minutinho. Ai, meu pai do céu. Eu tenho que tirar daqui, porque aqui... Isso, vamos lá. Fonte viva, tá? Item 33, erguer e ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Isso está em Atos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que ele se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre e que podem levantar milhares de crianças para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Samantha, Não, caiu. acho que o dela travou, então eu continuo aqui. Aonde que ela parou? Que ele se doutrinou no monte. Para isso, Igualmente porém, no monte isso. multiplicou os pães para o povo esfaimado e recebendo-lhe o ânimo.
Nós. Ai, gente, voltei. Eu dei Ó, eu uma parei no travada. item 6, o Samantha. Item 6, tá bom. Desculpa, eu travei aqui. Sem problema Nós, nenhum. os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos discumpriremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível. Vocês estão ouvindo? Sim, Sim, Ah, tá. Sim, É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Acabou, ó, Giovana? É que eu não consigo levantar aqui. Ah, tá. eu já levantei para Sem você. o Tá. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo, na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosas da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando no nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Mas não olvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Emmanuel. Deixa eu só ver se ela volta, pessoal. Se ela não voltar, aí a gente comenta aqui. Alguém está me ouvindo, não? Agora a gente tá. agora Você sim. travou. Nossa, Pode falar, gente, Samantha. toda hora travando, que horror. Então, essa passagem é maravilhosa, né? Vamos combinar que só nos ensina o quanto nós precisamos ser humildes, né? Para ajudar, né? O quanto precisamos enxergar que somos capazes de ajudar, porém, o que eu consigo ver em Pedro aqui é quão preparados a gente ainda tem que estar para isso, né? Ajudar sem humilhar, né? Sem humilhar, exatamente. Ajudar. Travou de novo? Não, Não, Ah, ajudar segue o sem baile. humilhar, né? Ajudar, saber se colocar no lugar de ajudar. Principalmente, gente, porque ora nós vamos ajudar. E independente do que a gente já sabe, ora nós vamos precisar de ajuda. E a gente tem que ter tanta humildade, tanto para dar as mãos para levantar alguém, como permitir que alguém nos dê a mão para nos levantar. E vou falar uma coisa para vocês, gente. Às vezes, muito mais difícil é deixar ser ajudado do que ajudar, não é. não é? Porque A muitas gente vezes, pensar, né, Samantha? quando nós ajudamos, a gente, queira ou não, a gente se coloca numa posição de que eu estou melhor que você, É, não é? E quão humilde a gente tem que ser para ajudar alguém sem passar essa impressão, é que a gente tem que não é? pensar, né, Samantha? Cristo, Será que é o meu que tá? aham, Muda aqui? Não, acho que não. Cristo, sempre, sempre, toda a passagem de Cristo, você vê Cristo servindo com uma tamanha humildade, sem se colocar acima de ninguém, sem se colocar acima dos pobres e estupiados que éramos nós, não é? E às vezes a gente vê alguém só porque deu uma cadeira para a igreja colocar a plaquinha lá de quem deu, não é? É que quando a gente vai Então, ajudar alguém, né, Samantha, a gente sempre tem que se colocar assim numa posição, é uma ideia, né? é, Se eu tivesse nessa situação, como eu gostaria de ser ajudado? Como eu gostaria de exato, ser abordado? isso Então, mesmo. aí eu acho que a gente vai encontrando um caminho, né?
O que É, Deus faria, cada o que um. Jesus faria naquele momento. Exatamente. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Duda, cadê a água? Vamos falar, por favor. Ninguém quer comentar, mas Eu entenderam? gostaria, Pode Pode falar, falar, eu Edmir. Ed. gostaria. Eu entendi. Eu acho que assim a chave da humildade para ajudar alguém é ter a empatia, né? Em algum momento, se colocar no lugar da pessoa, eu acredito que a gente pode avaliar a situação melhor. E eu acho que com humildade essa ajuda será bem válida, né? Com certeza, Ótimo. Muito com bom. certeza. Isso mesmo, Ed. Muito obrigado. Alguém mais? Giovana, fica à vontade, minha filha. Posso ir lá? Pode Então, sim. gente, agora vamos ver se entra aqui a minha aulinha. Tá todo mundo vendo? Sim, Sim, Vou colocar em tela cheia, tá? tá bom. isso. E ao invés de eu colocar lá no comecinho, peraí. Agora foi. Foi, né? Tá no Foi. começo? Tá como Sim. missão, a primeira, o Isso, começo. é esse mesmo que devia ter. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre Kardec. Como tudo começou, né? E aí a gente vai trazer algumas historinhas. Eu vou trazer uma historinha da irmã Fox para que a gente possa correlacionar com a missão de Kardec também, de uma maneira que vocês possam entender o quanto é importante a espiritualidade, como ela deve ser usada. Então vamos lá. Aula de Allan Kardec, e a gente começa apresentando Kardec, quem foi, todos vocês já devem saber, ele foi o codificador da doutrina espírita. Foi professor, o nome dele era professor Rivail. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Algumas coisas técnicas assim que vocês precisam saber. O falecimento dele foi em 31 de março de 1869 na França. O local do enterro, ele foi enterrado na França também, em Paris, e a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet. A gente vem falar dela também, porque foi uma companheira aí que esteve com ele o tempo todo nessa jornada da codificação. E ficaram casados até 1869, que foi a data do falecimento de Kardec. E os pais, que é a dona Jeane Louise do Ramel e Jean Baptiste Antônio Rivail. Um dele era Hipólito Leon Denizar Rivail. Ele tinha o pseudônimo de Allan Kardec porque ele notabilizou-se como um codificador. E aí ele foi, na sua jornada, antes de codificar a doutrina espírita, ele foi um influente educador, autor, tradutor de francês. E acredita-se que esse pseudônimo de Allan Kardec foi quando ele viveu como sacerdote há muitos anos como druida. E essa postura do sacerdote druida, na época, quando ele, numa reencarnação, qual que era a postura? Era de um sacerdote druida, era de um grau de inteligência, de aconselhamento, de muita sabedoria. Então, só para vocês entenderem que essa questão do Kardec, ela já vem de outras vidas. E muitos conhecimentos que a gente adquire também vêm de outras vidas. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas que pessoa inteligente, como essa pessoa, ela sabe línguas, ela tem essa facilidade para aprender, ela já vem com essa bagagem e ela só traz a recordação. Essa é a facilidade, né? E ali foi uma revelação do espírito Zefiro, que foi um espírito que veio trazer essa informação para a gente da época como ele viveu, de quando ele viveu como um druida.
E aí tem uma coisa muito interessante, por que que ele adotou esse pseudônimo? Para que a obra seja conhecida pelo conteúdo e não pelo seu autor. Então, aí a gente já começa a entender o quanto Kardec era evoluído, o quanto ele era humilde. Ele não queria se dar pelo autor, e sim pelo conteúdo que o trazia. E aí a sua história, ele veio de uma família católica, foi para a Suíça, ficou um tempo num internato, uma criança que se destacava muito em todas as matérias, em todos os conhecimentos, mas ele exercia um espírito também de liderança. E nesse internato, eles tinham um método que era adotado por Pestalozzi. Por que que eu estou trazendo essas particularidades para vocês? Vocês vão entender. Porque essa metodologia, ela se seguia assim, um ajudando o outro. Então, desde a infância já vinha essa questão de um ajudar o outro. Até o método, né? Você vê que nada, a pessoa não segue aquela caminhada por acaso, né? Ele tinha que continuar seguindo esse caminho para poder trazer toda essa obra maravilhosa para a gente. Mas ele já tinha, então, essas características de outras vidas, esse humanismo. Então, fica para a gente essas curiosidades que ajuda muito, porque ele vai se desenvolvendo através dos aprendizados morais. Tudo voltado para um homem de bem. Então, toda a vida de Kardec teve essa questão moral. Tem o aprendizado, que ele já vem um espírito muito inteligente, sim, mas todo o aprendizado vem voltado para um homem de bem. Sua esposa, companheira dele, aos 28 anos, ele conhece a Amélie. Ela era 10 anos já mais velha que ele, e essa companheira de vida que trouxe para Paris muitos conhecimentos e renovação no estudo francês e na ciência. Então, ela também vem com uma bagagem muito importante. Os dois realmente tinham uma missão e vinham agregar conhecimento, agregar pessoas, né, essa renovação de trazer uma reforma no ensino, isso já ajudava muito. E na época, em 1853, começa a surgir as mesas girantes. Então, era um fenômeno que acontecia e que chamava a atenção de muitas pessoas, né? A Europa inteira voltava as suas atenções para esse fenômeno, considerado o maior acontecimento do século. Porque como que aquelas mesas giravam, né? Então, aí tem uma particularidade muito importante. Esses fenômenos, eles não se realizavam só naqueles palácios, nos lugares mais... Não, eles também aconteciam nos lugares humildes, nos casebres, e a gente vai entender também o porquê disso. As mesas girantes, em 1854, o professor Rivail ouviu do magnetizador Fortier, que era já uma pessoa que já seguia esses fenômenos, né? E ele vem dizer para Kardec, olha, você precisa ver esses fenômenos acontecer. E Kardec era muito cético. Então, ele só passa a ir, a conhecer, quando ele vem dizer para ele, olha, as mesas falam. Ele falou, não, mesas não falam. Mesas não falam. Mas alguém a faz falar. Então, foi aí que ele começou a despertar o interesse dele. Mas não é possível mesa falar? Mesas não falam. Mas quando ele diz que alguém as faz, aí ele começa a se interessar pelo fenômeno. E eis o que é bem mais extraordinário. Não apenas se faz girar uma mesa, como também se consegue fazê-la falar. Você pergunta e ela responde. E aí despertou a curiosidade de Kardec.
Agora, antes de continuar falando um pouquinho do fenômeno das mesas girantes, a gente vai entender um pouquinho dessa família Fox, que também despertou interesse de Kardec na época. Quando a gente fala das irmãs Fox, a gente fala das duas, as menorzinhas, né, que elas participavam mais dos fenômenos. A maior, ela também participou, mas de uma outra maneira. Tudo começa assim, tudo começa acontecendo com uma questão de uma casa. Elas foram morar numa casa que falavam que era uma casa assombrada. Então, mas o que tinha por trás dessa casa? Porque as pessoas não vêm contar toda a história da irmã Fox. Eu vou trazer assim, as partes principais para vocês entenderem melhor o conteúdo de tudo isso. Antes das irmãs Fox, das irmãs morarem nessa casa, o que aconteceu? Morou um casal. E esse casal era da família Bell. Eles não tinham filhos e tinham uma empregada, né? Não tinham filhos e eles pagavam uma moça muito mal, essa empregada. O nome dela era Lucrécia. Ela fazia tudo na casa, limpava, cozinhava. E eles tratavam assim com muita rispidez as pessoas. E a Lucrécia, ela percebe que todo dia ali passava um caixeiro viajante. E eles chegaram para a Lucrécia e falaram: olha, você vai tirar uns dias lá na sua casa e você volta daqui um tempo. E a Lucrécia foi. Quando ela voltou, ela ficou indignada, porque ela começou a ver um monte de enfeite pela casa, castiçal, cristais diferentes. E ela ficou um pouco impressionada com tudo aquilo. Ela falou: nossa, mas como é que esse pessoal, né, tem dinheiro para comprar tudo isso? E ela não viu mais o caixeiro passando. E a esposa desse senhor começou a ouvir barulhos. Ela começou a ouvir barulho, começou a ouvir barulho, e a Lucrécia começa a falar: olha, eu tenho escutado também alguns barulhos na casa. E ela não fala nada. Mas, quando ela vai até a adega, ela vê um pouco de terra no chão da adega, né? E ela questiona, ela fala: olha, eu vi uma terra caída lá no chão. Não, você não entra lá. Você não precisa ir limpar aquela parte da casa, você não precisa entrar lá, você não precisa ir lá. Foi uma terra que eu comprei para dar uma plantada em algumas coisas aqui, uma terra mais fértil, mais produtiva. Então você não entra lá, você não precisa entrar na adega. E ela ficou um pouco cismada, enfim, mas ela perguntou, o caixeiro não passou mais, né? E aí a senhora, ela percebeu que a senhora tinha ficado um pouco assustada. E depois de um tempo, eles saíram de lá, porque eles não aguentaram os barulhos, né? Não aguentaram mais os barulhos que tinham na casa, as pancadas, as batidas, porque aquilo foi incomodando o sono de dia, de noite. A senhora não dormia, começou a ficar perturbada e eles mudaram de casa. Mudaram de casa. Moraram mais dois casais, mais duas famílias nessa casa. Depois disso, mas também não ficaram muito tempo, porque eles ficaram muito assustados com tudo. E aí foi quando a família Fox ficou nessa casa. Eles ficaram nessa casa para poder o pai fazer as suas plantações e tudo mais, e elas começaram a morar e começaram a perceber o barulho. Aí o pai, um dia, ele não estava mais aguentando o barulho, ele falou: hoje eu vou resolver esse problema, eu vou pesquisar, eu vou ter que ir atrás desse barulho aqui nessa casa. Não tinha rato, não tinha barata, não tinha nada. De onde vinham os barulhos, as pancadas? As meninas, uma das meninas estava acordada, acho que era a Kate, e ela pega e fala para ele: o que você está procurando são os barulhos? E aí ele fala: como você sabe? Não, mas eu falo com ele à noite.
Aí ele falou, você fala com ele? Como você fala com ele? Não, eu pergunto e ele responde através das batidas. Então, vamos fazer as perguntas para ele. E ele começou a bater. É, quanto tempo você, quantos anos eu tenho? E aí ele fazia 6 batidas. Ela foi questionando, questionando, e o pai foi ficando impressionado. E a mãe ficou um pouco mais cética, mas ela chegou e perguntou para ele: quantos filhos eu tenho? Porque, além das 2 irmãs Fox, tinha a irmã, que era essa mais velha que estava na foto aqui que eu passei para vocês, ó. Essa daqui. Essa era a mais velha, ela tinha uma diferença de idade das 2 menores. Ela já era casada e separada. E uma mulher nessa época, ela era muito mal vista quando separada, né? E tinha mais 3 irmãos que eram homens. Então, a família tinham 7 pessoas. E quando ela pergunta para mas em vida só tinham 6. E aí ela pergunta para o espírito, quantos filhos eu tenho? Aí ele dá 6 batidas, aí ela gela o coração, e aí ele dá a 7ª batida. Por quê? Porque uma das crianças havia falecido. Então, o que que aconteceu? Eles começaram a encher de gente a casa começou, todo mundo começou a ficar sabendo que eles conversavam com o espírito, tudo, né? E com o tempo, aquilo foi se intensificando, aí a menina faz algumas perguntas no decorrer do tempo para o espírito, aonde que estava o corpo dele, aonde ele estava enterrado, o que que ele queria, ele foi respondendo até que descobriram o corpo lá na adega. E, inclusive, ele fala que as pessoas estavam vivas que tinham feito aquilo para ele, que não tinham desencarnado ainda. E o que ele queria? Ele queria descansar em paz o espírito, né? E depois aí ele segue. Mas essa foi a história da casa. Com o passar do tempo, o que que aconteceu com as irmãs Fox? Depois desse fenômeno, ela nunca mais viu o caixeiro, né? Estava tranquilo ali, tudo, a empregada. Aí depois, gente, o que que aconteceu? Deixa eu avançar aqui que eu já contei para vocês essa parte. Ela pergunta o número dos filhos. E eles começam também a questionar para os vizinhos. Nossa, a gente ouve tanto barulho, o que que tem ali? Aí eles contam, né, que tinha uma história por detrás de tudo isso. Mas o que fica das irmãs Fox? Com toda essa descoberta, elas descobriram que podiam se comunicar com os espíritos. A irmã mais velha, ela era separada, tinha uma criança pequena, e ela queria o quê? Ela começou a apresentar as irmãs Fox para a sociedade. Então, elas começaram a conhecer os salões de festa, as mesas girantes, onde as irmãs Fox iam, se pagava, elas cobravam uma entrada por isso. Algumas casas começou a sustentá-las, no sentido de você fica uma semana aqui na minha casa, porque tem um parente, um filho meu que morreu, e as pessoas queriam notícias daquele ente, daquela pessoa. Então, elas ficavam uma semana ali, recebiam todos os cuidados, presentes, tudo quanto é mimo, e ganhavam dinheiro. E estava interessante para elas. Só que a coisa começou a tomar uma proporção diferente, porque essa irmã mais velha, ela conhece um banqueiro e ela se casa novamente. E as irmãs Fox começam a acusá-la de ter se aproveitado delas. E aí elas já não estavam mais recebendo as mensagens dos espíritos como elas recebiam antes. Porque o dinheiro vai envolvendo, né? Então, elas se iludiram naquele momento e os espíritos foram deixando, elas não ouviam mais as batidas, nada. E aí aquela questão da revolta, porque a irmã aproveitou delas, do dinheiro, porque elas
estavam precisando de dinheiro, elas também eram pobres, moravam com a mãe, mas não eram ricas. E elas tinham tudo, e de repente aquilo passou, aí elas começaram a beber, aí deram uma entrevista para um jornal que pediu para elas: olha, você desmente essa bobajada de espírito, e aí a gente te dá uma grana aqui. Aí ela foi completamente bêbada, e ali foi o fim delas. Por que que eu trouxe essa história? Para vocês fazerem um alinhamento com a história de Kardec, para que vocês entendam que a espiritualidade, ela não pode ser usada de maneira incorreta, e que a parte moral, ela faz toda a diferença. Vocês vão comparar agora com Kardec, vocês vão ver o quanto é diferente. Elas receberam uma missão, foram preparadas espiritualmente do outro lado para vir e compor essa história também, fazer parte de toda essa espiritualidade. E o que elas fizeram com isso? Porque elas tinham o dom da psicografia, da vidência, elas conversavam com os espíritos. Elas falavam coisas das particularidades. Imagina aquelas mulheres daquela época, não perguntavam: meu marido, ele me trai? Quem é ela? Eles falavam tudo. Elas sabiam tudo. Elas falavam tudo. Só que até quando? Porque chega uma hora, vocês acham que um espírito superior, ele vai se dar o trabalho de ficar falando tudo da vida dos outros? Aí vai chegando uma hora que isso vai acabando, vai minando. E elas perderam toda a conexão com o mundo espiritual. Aí tem uma parte bem no finalzinho da história delas, que relata que elas tentam uma conexão, mas elas ouvem uma batida assim, muito fraca, inimaginável, não conseguiam mais se conectar. E que tipo de espírito elas não se conectavam quando elas estavam ali bebendo, se perderam. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Oi, Giovana, é a Vivi. Na verdade, era sobre isso mesmo que você falou na última parte, né? Porque em algum momento elas, com certeza, cruzaram com espíritos de baixa frequência, né? Quando elas começam a entrar nessa seara de cobrar tudo isso, né? Então, porque aí vem por outro viés da doutrina, né? Que a doutrina Não tem traz. nada a ver. Que não Tá? tem nada a É, ver com a doutrina. tá, isso não tem nada a ver com a doutrina. Elas são, eu não sei se passou, mas assim, elas são do mesmo período que Kardec, eles se conhecem, são do Eles mesmo. chegam a ter contato, eles visitam as irmãs Fox e tudo Sim. mais. E Kardec, ele vai redirecionar toda essa Hum, mediunidade. Ele vem trazer a moral. Vocês vão entender mais. Agora vamos falar dele. Chega de irmã ok. Fox, pra vocês entenderem agora a profundidade. Mas a gente tem que trazer a história, né, para vocês entenderem, se envolverem nessa questão do Kardec, porque é muito interessante. Não adianta, ele não vem trazer só o ensinamento, ele vem trazer o conhecimento moral, ele vem trazer para a gente o que a gente chama, Viviane, de conhecimento. Tudo veio evoluindo. Olha, desde o começo dos tempos, a gente tem lá Abraão. Aí depois vem Moisés, depois de muito tempo vem Moisés e traz os mandamentos para aquele povo hebreu que era tão rústico. Então tudo vai evoluindo. E depois vem Cristo trazer o que para a gente? O amor. Que Deus não é punitivo, que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. E onde estão gravadas essas leis divinas? Na nossa consciência. Se as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, por que é? Pode falar, Bianca. Boa noite. Eu fico me questionando se, pela época em que elas viviam, elas eram orientadas do que de fato elas podiam fazer ou não com os dons que elas recebiam. Porque
nós, na época que a gente vive hoje, a gente sabe que com a nossa mediunidade a gente pode fazer certas coisas ou não. E coisas que pra gente é ético e o que não é ético, o que é moral e o que não é moral. Mas a gente só tem esse conhecimento porque pessoas já vieram e já nos demonstraram, principalmente elas. E aí eu me questiono, naquela época, elas sabiam que de fato o que elas estavam fazendo era imoral ou era Então, antiético? vamos lá. Porque eu acho que eles não tinham estudo, né? Então, aonde está gravadas as leis divinas? Na nossa consciência. Por que é que quando a gente erra muito feio, a gente se sente tão culpado? Por que que a gente se sente tão culpado? Porque a gente já tem conhecimento moral para não cometer aqueles erros. Estava tendo todo Giovana, o movimento de Kardec. Por que é que elas não foram se informar? Vamos ver o Evangelho, o que que as leis divinas, o que que Kardec está trazendo para a gente. Mas a porta larga, que era o dinheiro, as facilidades, eram muito mais interessantes, Bianca. Todo mundo Giovana, sabe que está fazendo coisa errada. Pode falar, Samantha. oi, só pegando um ganchinho aqui para a Bianca, eu entendi mais ou menos o que a Bianca quis dizer. Porque a gente, o bom do evangelho é que você traz ele para a sua vida atual, né? Assim, Deus, Bianca, sempre foi o mesmo, sempre. Foi antes, é hoje e será amanhã, né? Como a Giovana colocou muito bem, as leis de Deus, elas são gravadas no espírito, não é? E o espírito, ele não vem para nenhuma encarnação, em época alguma, sem que ele tenha a capacidade de passar por essa encarnação. Para ficar mais fácil, se você olhar hoje, nos dias de hoje, com computador, internet, com a ciência hiper, ultra evoluída, a gente ainda não erra? Nós não temos todos os meios e todos os mecanismos para aprender? E mesmo diante de tudo que nos é dado para facilitar, a gente não faz ainda algumas coisas que a gente fala: caramba, por que que eu fiz isso? Exatamente. Naquela época, para todos nós que vivemos já muitas e muitas encarnações, mas olhando exatamente para essa época, aquelas pessoas também foram dadas na época as oportunidades que eram daquela época para que houvesse as escolhas, né? As leis de Deus não mudam. E aquela que fala, ninguém tem o fardo maior do que pode carregar, não é para hoje, é desde o início da criação, Exatamente. tá bom? Tá bom. Então é isso. Eles já tinham, quando a gente se sente muito culpado, é porque a gente já tem conhecimento moral para não fazer mais aquilo. Então, olha como elas caíram. E aquele sucesso, tudo aquilo envolveu muito. Falou mais alto o ego, gente. Imagina que onde elas iam, elas eram comentadas. Irmã Fox, vamos lá, vai ter, ela vai adivinhar tudo. Então, falou mais alto, né, Samantha? Vamos lá. Então, vamos lá. Ele observa. Kardec começa a fazer as suas observações. E o que que ele percebe? Que haviam perguntas banais ali naquelas mesas girantes e perguntas muito boas a respeito da ciência, entre outras coisas. Aí ele passa a se interessar. Ele só se interessou porque ele percebeu que tinha muita coisa que ele podia saber a respeito da ciência. Ele não estava preocupada. Ele não estava preocupado com essa história de namorado, quem vai casar comigo. Imagina aquela mulherada toda fazendo aquelas perguntas, os homens também. Era como assim, era como eles saíam para se divertir, como se fosse para ir para uma festa. E a missão? Ele começa então a elaborar as perguntas. De que maneira? No começo,
eles também faziam as perguntas e tinha a resposta através das batidas, né? As mesas giravam, tudo. Mas depois, eles usavam também essas cestinhas, que ficavam a caneta na ponta, o médium colocava as mãos numa outra ponta, e aí ia saindo a escrita. E com o passar do tempo, eles começaram a perceber que dava para ter a escrita direta. E aí ele começa a fazer as perguntas, elaborar as questões, ele percebia que dava para fazer um estudo sério. Então, ele traça um plano. O plano de Kardec era assim, ele fazia as perguntas aqui e ele comparava com outros países, médiuns de outros países, e eles trocavam as cartas para saber se as respostas batiam, se eram as mesmas. Naquela época não tinha internet, não tinha Google, então a coisa era mais séria, porque não tinha aquela contaminação, né? E aí ele foi percebendo que as respostas vinham de maneira correta para um dado médium da cidade tal, e ali ele. Então ele comparava essas respostas. E quando a sua esposa, então ele começa a perceber um dia que tinha pancadas na casa dele. E quando a sua esposa chega, ela faz uma inspeção e ela fala, olha, eu não consigo entender por que está tendo essas batidas. E aí ele vai até a casa do amigo dele, o senhor Baldim, e relata, olha, eu tô tendo essas batidas aqui, eu não estou conseguindo entender. O que é isso? E aí ele falou, vamos fazer uma reunião mediúnica e vamos ver se esse espírito ele se manifesta aqui. E foi feita a reunião mediúnica. E ele pergunta, podereis dizer a causa das pancadas? Foi o teu espírito familiar. Com que fim batia daquele modo? Queria falar-te. Podereis dizer-me quem ele é e o que queria? Olha que o espírito vem responder. Pergunta-lhe, ele está aqui. Então ele podia conversar direto com aquele espírito que estava ali. Espírito familiar, agradeço quem quer que seja, agradeço a visita e peço que me diga quem sois. Para ti chamar-me-ei de verdade. E todos os meses, por um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. Ontem, quando eu dava um sinal, enquanto trabalhava, tinhas algo em particular para me dizer? E o Espírito responde, o que eu tinha para te dizer era sobre o que estava fazendo. O que escrevia me desagradava e eu queria que cessasse. Ou seja, é dado o entendimento para Kardec. Ele está fazendo uma tarefa, mas aquela tarefa não está de acordo com tudo que está acontecendo, com tudo que precisa ser feito. Isso dá a entender que nada foi dado de mão beijada para Kardec. Ele teve que desenvolver um trabalho de acordo com as suas capacidades também. A vossa desaprovação era quanto ao capítulo que eu escrevia ou sobre o assunto geral? Sobre o capítulo, faço-te juiz, torna a lê-lo essa noite, e reconhecendo as tuas faltas, há de emendá-las. Ou seja, ele pede para que ele leia o capítulo e que ele possa reconhecer as faltas. E olha o que ele vem dizer. Eu mesmo não fiquei satisfeito e reformei-o hoje. Ficou melhor? E olha o que ele vem dizer. Está melhor, mas rasguei o que escrevi ontem e ainda não está bom. Lê, dá 3 a 30 e reconhece um grande erro. Ou seja, ele pede para ele ler, para ele estudar. Nada foi dado tão assim de mão beijada.
Ele tinha uma missão, mas ele tinha que se empenhar. Não é que ele ia sentar lá, receber tudo dos espíritos, um monte de informação. E a gente tem que entender uma coisa, o espiritismo, ele é baseado em quê? Na razão. Ele quebra aquele paradigma daquela lenda, aquela questão boba, aparecer um fantasma aqui. Não, é tudo baseado na razão e no entendimento. O nome verdade que tomastes é alusivo à verdade que procuro? Ele quer saber se o nome dele tem a ver com a verdade que ele vem procurando. Talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. Então, vamos lá. Posso evocar-te em minha casa? Ele pergunta se ele pode chamar ele lá na casa dele. Você vê o respeito. Olha a diferença de quem chega assim nos lugares, evocando espíritos. Ali ele está falando com um espírito que está passando um ensinamento para ele. E quem é esse espírito? Sim, para assistir-te em pensamento, quanto às respostas escritas, muito tempo levarás antes de obtê-la. Ou seja, ele vai ter que estudar, ele vai ter que se dedicar para obter todas as respostas. Não poderá vir mais do que uma vez por mês? E ele fala, posso, mas até a nova ordem não prometo. Ou seja, ele não está ali disponível o tempo todo. Animastes alguma pessoa conhecida na Terra? Kardec, ele era esperto, ele queria saber, ele ia rondando, ele ia perguntando, deixa eu conversar com esse espírito aqui. E aí, só que o espírito, quem era, né? Muito mais esperto que ele, disse para ti que era a verdade, e isso quer dizer discrição. Dissestes que serei um guia para mim, um guia para ajudar e me proteger. Agora prestem atenção no que ele vai perguntar para o espírito, que ele chama de verdade. Compreendo essa proteção e a sua finalidade em certa ordem das coisas, mas ela se estende, mas tende a bondade de me dizer, de dizer-me, se também se estende às coisas materiais. Por quê? Porque ele estava fazendo um estudo ali, ele estava envolvido em tudo aquilo, mas ele também precisava comer. Ele ficava doente, ele passava mal, então ele queria saber se toda aquela ajuda também se estendia às coisas materiais. E olha o que ele vem dizer. A vida material é na Terra coisa de grande importância. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, ele quer dizer o quê? Que se ele precisar, é claro que ele ia ajudar. Mas nas coisas essenciais. Não que ele ia dar aquele luxo todo para ele que as irmãs Fox tinham. Porque o propósito era outro, gente. Não ia faltar nada para ele, como não faltou. E aí ele pergunta, ele continua: não desejo frustrar-me uma missão em que nem sei como acreditar. Ou seja, ele não quer desistir da missão dele. Se, pois, estou destinado a servir de instrumentos às vistas das providências que ela dispunha de mim. Caso eu reclamo a vossa assistência, é dos bons espíritos. O que ele quer? Ele quer dizer que ele não está querendo se furtar de nenhuma assistência, mas que ele queria a ajuda espiritual dos bons espíritos para que ele pudesse continuar a missão dele. Mas olha o que o espírito vem dizer, que ele não era obrigado, que ele tem um livre-arbítrio e ele pode usar como entender, que naquele momento ele poderia desistir, se ele assim o quisesse. Vocês percebem o nível das perguntas e o nível das respostas? Não tem, você tem que fazer essa sua missão. Não, ele tem o livre-arbítrio de chegar aqui e falar, não, eu acho que isso daí não é para mim. Esse negócio de espírito aqui eu não vou querer fazer, não. Ele pode, por que não? Ninguém é fatalmente
constrangido a fazer coisa alguma. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer nada. Quais são as coisas que me podem fazer cair? Olha, Kardec, um homem inteligente, cientista, um renovador da educação. Olha a humildade que ele teve de perguntar. O que poderia fazer ele cair? Será a insuficiência da minha capacidade? Ele pergunta se ele não teria capacidade suficiente para isso. Ele era tão humilde que ele não se achava tão capaz de fazer tudo. Aquele orgulho, eu sei, eu vou dar conta aqui. Será a insuficiência da minha capacidade? Não, mas a missão dos reformadores é cheia de tropeços e de perigos. Vamos pensar nos tropeços lá das irmãs Fox. Ele poderia ser assediado, mas vamos deixar essa história aqui de espírito, de repente você comanda aqui uma pesquisa científica, né? E aconteceu muito, ele foi perseguido. Atua, é rude, previno-te, porque tens que resolver e reformar o mundo inteiro. Depois que a ideia é lançada, você pode queimar livros, você pode fazer o que você quiser, não adianta mais. Já abriu o coração das pessoas. Então, a missão dele era pesado. Não suponhas que tens que publicar um livro, 2, 10 e ficar tranquilo em casa. Era essa a missão dele? Só publicar os livros? Será preciso expor a tua pessoa. O Espírito da Verdade vem falar das dificuldades, traições que ele ia passar, injúrias, difamações, calúnias. E que tal para a missão é necessário desinteresse? Vocês entenderam? Desinteresse, humildade e modéstia, pois através desses quesitos se combate o orgulho e a vaidade. Está ali os tropeços que ele pode vir a cair. Não é insuficiência da capacidade dele. Ele poderia escrever tudo aquilo e se dizer autor. Lutar contra os homens é preciso coragem, perseverança inabalável e firmeza. Eu agradeço os sábios conselhos, Espírito da Verdade. Olha que Kardec vem dizer para ele. Aceito tudo, sem restrições, nem pensamento reservado. Senhor, se vós dignastes lançar os seus olhos sobre mim, para satisfazer os próprios desígnios, seja feita a vossa vontade. Então, ele aceita tudo. Depois, com o tempo, Kardec vem dizer, né, que Jesus disse tudo de ruim que poderia acontecer, né? Mas ele teve amigos fiéis, ele foi amparado pela espiritualidade nos momentos mais difíceis. Então, ele supera tudo isso. Que doces compensações eu tive para as minhas tribulações. Quantas bênçãos, quantos testemunhos de real simpatia recebi dos aflitos que a doutrina consolou. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, Giovana, tá por aqui, tá certo. Tá tudo bem até aí? Ok. Tá tudo ok? Então vamos lá. Opa, peraí que eu travei aqui, gente. Não sei como eu fiz. Ah, essência. Vamos lá para a essência. Que temos um mundo além do nosso. Ele vem trazer isso. Ele vem trazer que esses espíritos eles podem se comunicar, que os nossos familiares eles podem ser consolados através do ponto de que a vida não acaba.
que existe um outro lado. Vem consolar mães que perdem os seus filhos. Ele vem trazer esperança. Que não estamos sozinhos. Se tem uma espiritualidade para nos amparar, quem são esses espíritos? São os nossos familiares que estão olhando por nós, que já alcançaram uma espiritualidade. São espíritos que vieram para a gente e falaram assim, olha, vai, segue sua missão, você não está sozinho. Talvez não seja a sua missão, mas a sua prova, né? Cumpre, você não está sozinho, a gente vai te amparar. E aí, muitas vezes, a gente não acredita na gente, a gente não percebe que a gente é capaz de superar aquele momento tão difícil, aquela dificuldade, aquela prova, e de repente tudo vem no nosso caminho. A esperança, a fé, ela vem trazer, colocar as pessoas certas no nosso caminho, para que a gente possa chegar até o fim. Nós não estamos sozinhos. Aquela dificuldade que muitas vezes a gente passa e acha que nunca vai ter fim. Naquele momento, a gente quer sair daquela situação de qualquer jeito. E Kardec vem trazer isso, que existe uma esperança. Então, vai além de só ter uma comunicação com a espiritualidade, quando ele vem trazer isso para a gente. Que a forma como vivemos é como vamos ver o mundo do outro lado. Aqui ele vem falar sobre a reforma moral. Se você foi uma pessoa decente, se você ajudou as pessoas, o que você fez pelo outro. É isso como você vai ver o mundo do outro lado. Então, ele vem trazer para a gente que a nossa vida, a nossa passagem aqui, é um aprendizado que ninguém vem passar em tapete vermelho. Você vai ter momentos de felicidade? É claro que sim, por que não? Quando você tem ali um envolvimento, o nascimento de uma criança. Mas a gente vai passar por problemas, e são esses problemas que quando a gente passa com sabedoria, com fé e com força, não que a gente não vá chorar, não que a gente não vá se desesperar, mas a gente vai aprender a perdoar também. A gente vai aprender a olhar o outro com outros olhos. Quando Jesus vem trazer as bem-aventuranças que vocês também vão estudar. Então, é para a gente pensar que existe um caminho. Que nossos pensamentos são tudo. Se você tem pensamentos bons, você pode se afinizar tanto para o bem como para o mal. O quanto dura o nosso sofrimento? Até o que a gente precisa aprender. E a coragem, que muitas vezes nós vamos ter que encontrar através das nossas orações. A caridade que vai nos tornar pessoas melhores, porque fora da caridade não há salvação. E Kardec, ele escreve, ele começa com o Livro dos Espíritos, porque ele vem traçar primeiro essa comunicabilidade com os espíritos. Então, primeiro, ele traz a referência do Livro dos Espíritos, que foi publicado em dia 18 de abril de 1857. Ele é estruturado em 4 partes. As causas primeiras, aliás, aqui é primárias. Tudo como surge, ele pergunta de onde vem Deus. O mundo espiritual ou dos espíritos, as leis morais. E aí, esperanças, consolações, a obra contém 1019 perguntas. Então, dentro dessas perguntas, não é possível que ali você se vê num desespero, você não pode se orientar com isso. Vocês vão estudar as perguntas, né? Ao longo do tempo, vocês vão aprender bastante coisa,
mas a gente se respalda muito no Livro dos Espíritos. As obras de Kardec trazem um conhecimento para a gente muito importante. E ele reúne, assim, os ensinos dos espíritos superiores. Então, ali são ensinos de espíritos que já têm uma caminhada e que vêm trazer para Kardec ali, e que vem compor essas perguntas, né, auxiliar Kardec em todas essas questões. E são médiuns de várias partes do mundo, que é como eu expliquei para vocês. Ele fazia uma pergunta aqui, ele cruzava lá, ele fazia várias experiências. Então, não é que, sim, o espírito disse isso, então tá certo. Não. Kardec, a gente precisa entender que ele era um homem cético para todas essas coisas, antes de conhecer a doutrina espírita. Então, ele levava essa questão da pesquisa de uma maneira muito séria, muito honesta. Agora, vamos falar um pouquinho do Livro dos Médiuns. A segunda obra da codificação espírita, editada por Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns, Educadores. Por que ele trouxe isso? Porque o médium, ele precisa se doutrinar. Ele não pode sair por aí recebendo espírito em tudo quanto é lugar e falando tudo que ele pensa para todo mundo. Ele tem que ter conhecimento e tem que ter ética, tem que ter doutrina, tem que se desenvolver moralmente. Para você ter bons espíritos ali também trabalhando com você, te respaldando de uma série de coisas que você vai fazer que são muito importantes, você precisa se reformar moralmente. Olha, vamos falar uma coisa assim bem séria. A Samantha e eu, nós trabalhamos no grupo de quarta-feira do A8, que é um grupo de suicidas. Vocês acham que é fácil trabalhar com um grupo assim? A gente está o tempo inteiro sendo testado, a gente está ali o tempo inteiro tendo que se reformar. Vamos ver, vamos testar ela aqui? Os médiums são testados. Você acha que Kardec não foi testado? Né? Né, Samantha? A gente é muito testado o tempo todo. E a gente tem que se colocar numa posição de que a gente erra, que a gente tem que pedir perdão, tem que desenvolver humildade, tem que ser parceiro um do outro, para a gente poder ajudar. E a gente nem tem a moral que Kardec tinha, para deixar bem registrado. Exatamente, a gente nem tem toda aquela moral que Kardec tinha, né, Samantha? A gente está no caminho. Exatamente. A gente está no caminho, já estamos começando bem. Quantas encarnações tivemos, né? Mas o que faz a gente continuar nessa caminhada? É o amor pelo próximo. Então, ó, se a gente pensar de uma maneira bem prática, quando vocês lerem lá, vocês já devem ter assistido o filme do Nosso Lar. O número 1, o primeiro. A mãe de Kardec, ela já não era um espírito mais evoluído? E ela vai reencarnar novamente. Para quê? Para ajudar o pai. Conseguiu ficar lá? Então, gente, a gente tem que quebrar aquela coisa que um espírito de luz, ele fica ali, emanando luz só para ele. Não. Para você evoluir, você tem que ajudar o outro. Então, ela sai dali, de um lugar que ela já estava mais evoluída, ela nem precisava voltar mais aqui. Mas por que ela vem? Ela vem para ajudar o marido. Que tinha traído ela. Que tinha traído ela com duas meninas. Perdoa primeiro, perdoa e vem servir, né? E as meninas vão ser filhas. Ou seja, ela vai gerar aquelas meninas que o marido ia lá e traía. Não é não? Exatamente. Agora Olha só. vocês imaginem como que não vai ser para ele esse desafio como pai. Porque ele desviou aquelas meninas do caminho. E ele vai ter que colocar aquilo ali no trilho.
de volta para os trilhos, né, Samantha? Exato. A Ana está perguntando se há informações da reencarnação de Kardec. Então, até hoje não. Tem algumas É, coisinhas, né, Samantha, que falam. Aí é que a gente entra naquela de tomar cuidado com a internet, né? Há Exatamente. vários relatos de que Kardec já reencarnou, Que ele já foi é, que isso, ele já é, foi aquilo. que ele foi Chico Xavier. Espiritualmente, né, nós não temos esse conhecimento. Mas sabe que é uma coisa muito, muito, muito bacana da gente entender? É que assim, Kardec pode até ter reencarnado, como o seu Zé, como o seu João, como o seu João ali daquela casa espírita, naquela casa humilde, lá no interior dos Cafundó do Judas. E ele está lá, foi lá, fez um trabalho de excelente de acolhimento. Se soubessem que era uma reencarnação de Kardec, tratariam de outra forma. Exatamente. Sempre quando um espírito evoluído vier nos ajudar, e vem muito, porque se não fossem eles aqui nos ajudando, vá saber o que estava acontecendo. Jesus toma conta do planeta, a gente não pode esquecer isso. Eles não dão o nome deles. Não Com dão. certeza ele deve ter Jesus falou: voltado, mas a gente não sabe, fazei o ninguém tem bem, certeza. fazei o bem sem olhar a quem. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Mão direita. Se eles derem nome, você imagina o quanto não serão cultuados. E um bom espírito, ele não quer ser cultuado. Ele sabe que toda graça tem que ser dada a Deus. Então, ele quer ajudar. Ele não quer que você fique idolatrando ele, né? Então, por isso que muitos vêm e eles não vão dar um nome. Então, a gente não tem esse conhecimento. A gente não pode falar se ele já reencarnou, ele pode não ter reencarnado, ou ele pode ter reencarnado. É pensar no que Tá bom? ele deixou de melhor, né, gente? Depois teve É, uma continuidade. Se a gente pensar no Chico, aí ele vem trazer todas as obras do Chico, casa com o Livro dos Espíritos, casa com tudo que a gente precisa ali continuar estudando, vocês vão perceber. Depois vocês vão é, perceber quando a gente for fazer os estudos, né, Samantha? Vocês vão ter no segundo também, no é. terceiro ano. Aí fala, de acordo com o Livro dos Vocês vão Espíritos, ler muito Chico, gente. Vão demais. ler muito Chico, vão entender um pouquinho do que é abrir mão. Todo espírito quer ser respeitado, mas nem Deus quer ser idolatrado, né? Se a gente obedecer o que ele fala, a gente já está no caminho certo. Eu também acho. Já está É. já tá ganhando ponto. Agora vamos lá. E aí, a gente tem também o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vem, né? Ele vem trazer para a gente, vem trazer as explicações morais do Cristo. Quando a gente fala da Bíblia, tudo que está ali na Bíblia está no Evangelho segundo o Espiritismo. Boa parte do Novo Testamento está ali, que é aquele que Às vezes não com as mesmas palavras, né, Giovana? não com as mesmas palavras, Mas mas vocês também vão poder estudar no mesmo sentido. No mesmo exatamente. sentido. Mas quando a gente vem trazer alguma coisa do Evangelho, a gente vai lá no Evangelho de Mateus, a gente vai no Evangelho de Lucas, do João, e aí a gente vem trazendo também as falas de Jesus. A gente também vem trazendo durante o estudo, vocês vão poder ver isso nas apresentações das aulas, né, Samantha? Então, vamos lá. E a revista espírita, por que que ele traz a revista espírita? Ele traz com a necessidade de criar uma comunicação entre vários grupos, mas vocês percebam a responsabilidade de Kardec, que ele sempre adiantava uma revista espírita antes do vencimento da outra. Ele estava sempre ali pontual, trabalhando, como ele lutou para trazer e o possível de conhecimento, como ele aceitou tudo.
E aí, no dia 6 de janeiro de 1868, ele trouxe a Gênese. A Gênese, ele vem trazer explicações de uma forma assim, de tudo que a gente precisa saber. De onde vim? Quem sou eu? De onde viemos? Né? Ele vem trazer toda essa síntese para que vocês não caiam naquelas perguntas. Ah, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que tem todo um contexto por trás da Gênese, desde a criação do átomo até o arcanjo. E a Gênese vem trazer isso, toda essa explicação. Então, ele vem respaldar a gente com todo esse conhecimento, ele traz esse respaldo com todo esse conhecimento para que a gente não fique naquela ilusão, através da razão, das respostas. E esse estudo que vocês vão fazer dentro do GEMB, ele é muito importante, porque vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês, que vocês mais tiverem, vocês vão tirar dúvida. Até hoje a gente continua estudando, né, Samantha? A gente não para. E a gente sabe tudo? Queria eu saber Nunca! tudo. A gente não Mas sabe nem a ponta do iceberg ainda, meu filho. a gente só começou numa caminhada, a gente está engatinhando, mas a gente chega lá. É, A com segunda certeza. parte da Gênese, ela vem abordar a questão dos milagres de Jesus, explica a natureza dos fluidos e dos fatos. Então, tudo tem uma explicação. E a terceira parte da Gênese, ela dá mais atenção nas predições do Evangelho, os temas da geração, a questão da justiça, da paz, da fraternidade. E ela vem abrir uma nova era para a regeneração da humanidade. Ou seja, que a gente vai passando, né, de uma fase para outra. A gente não teve a pandemia, então pensar assim que é como se fosse a dança das cadeiras, um entra e outro sai. É assim que acontece num período de transição também planetária. Todos esses espíritos que estão saindo vão chegando novos. E tudo vai para que o mundo possa se evoluir. E que essas pessoas que estavam aqui, elas são retiradas, vão para outros planetas. Um comentário que eu acho assim muito absurdo, são pessoas dizerem que a pessoa que desencarnou na época do coronavírus é porque ela não era muito evoluída, então ela foi para um planeta mais inferior. A gente não pode falar isso. A gente não pode falar isso porque a gente não pode esquecer que vocês estão lidando com perdas, vocês estão lidando com pessoas que perderam seus entes queridos, seus filhos, né? A gente pensar que eu lembro que na época da pandemia foi uma coisa que chocou muita gente, pelo menos na nossa área, que a gente ficou sabendo que tinha uma fisioterapeuta que ela já estava grávida, perto de ganhar nenê, e ela perdeu nada, ela morreu, a criança morreu, ela morreu. Foi uma coisa tão chocante para a gente na época. Então, como que você pode chegar? Ela não era muito evoluída, então ela foi para outro planeta. Ninguém sabe para onde ela foi. Se ela foi para o melhor, somar, não é, Samantha? Ou se ela foi também para um outro planeta inferior, mas na condição de ensinar, de ajudar. Então, a gente precisa estar atento para esses comentários, para a gente não se tornar aquele espírita que julga. Vamos lá. E Kardec vem Então, dizer, na verdade, a gente nunca, em religião nenhuma, a gente pode se colocar em posição de julgamento, né? Mesmo porque Deus não desceu e falou, ó, o martelinho da justiça eu vou deixar com você, porque você sim sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, o que é para um é diferente para outro, não é? E cada um no seu grau de aprendizado. Então, nenhum ser humano está aqui com razão para julgar outro. ninguém é Essa dono é a da realidade. verdade absoluta. Nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre. Tal é a lei. Allan Kardec. Essa frase, ela está escrita no túmulo de Kardec, né?
E agora a gente vai falar uma coisa para vocês. A gente trouxe as obras de Kardec, a gente falou um pouco dele, como foi essa imersão dele dentro de tudo isso, né, desse universo espiritual, esse contato do mundo dos espíritos. E a gente não pode esquecer que esse contato na época, por que que as mesas giravam, as cadeiras balançavam e era aquela coisa toda? Porque nessa época se fez necessário para que as pessoas também acreditassem que existia um mundo além desse que a gente vive, um mundo espiritual. Hoje a gente não vê tantos fenômenos assim acontecer. Por quê? Porque as pessoas já estão mais crentes em tudo isso, né? Elas sabem que existe o outro lado. Você vê muitas vezes, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela é evangélica. Ela fala, nossa, porque é o inimigo, o inimigo, o inimigo. Quem é esse inimigo? Eu falei, ô Débora, quem é esse inimigo? Aí ela falou assim para mim, como assim, Giovana? Eu falei assim, que inimigo é esse que você está falando? É inimigo espiritual. Então, minha filha, fala quem é esse inimigo espiritual aí que você está falando? Ah, de repente, né, um espírito... Então, você percebe na abordagem que eles sentem também que tem algo diferente. Dá para a gente entender. E a pessoa desperta ali com as próprias palavras que ela nem percebe, né? Então, é a gente entender isso. E eu queria que vocês entendessem o que é o evangelho no lar. A gente vai falar aqui bem rapidinho como faz, é bem rápido aqui a explicação para a gente não se estender muito, né? Para não acabar a aula muito tarde. Mas é importante que vocês entendam que o evangelho no lar, ele traz o conhecimento moral, né? Das leis de Deus. E vocês precisam fazer o evangelho no lar para que vocês possam proteger o lar de vocês, para que vocês possam ter paz no dia a dia, enfrentar as dificuldades. O evangelho ele vem trazer palavras muito importantes para a gente. E no momento de dificuldade, quando vocês fazem o evangelho, pode prestar atenção. Vem aquilo que a gente fala, mas como? Eu estou passando por isso, eu abro o livro e sai isso daqui. São os espíritos que estão ali. Importante entender que tem que ter um horário para fazer e um dia certo. Se você quer se comprometer com um dia na semana, então se comprometa com um dia na semana. Mas faça o evangelho, porque os espíritos, eles ficam ali naquele horário esperando. Aí você não faz. Não tá nem aí, ah, não, vou sair, hoje eu não vou fazer. Ah, amanhã eu não vou fazer. Na hora que você começa a levar a sério e começa a fazer direitinho, eles vão vir. Eles vão ver. Quantas vezes em casa a gente estava comentando um tema e quando eu abri o evangelho saiu aquilo. Eu falei, gente, mas como que pode? Era a espiritualidade dando a resposta para a gente. Olha, tá aqui. Vamos ler, vamos prestar atenção? Então, para a gente pensar. Então, o que que é? É uma reunião, né? É uma reunião em família, num determinado dia e hora da semana, para uma troca de ideias sobre os ensinamentos. Não é debate. Tem gente que faz o evangelho no lar e começa a bater boca com o outro, tá vendo? Isso daqui que eu tô lendo é para você. Você está percebendo? Olha, caiu direitinho. É para você. Nunca é para a pessoa, é claro, né? Mas é para o outro. Não é motivo de bater boca, tem que ser feito com. Se você sabe que é para a pessoa já não está ouvindo, então respeita, você não precisa verbalizar que é para ele. E se é mesmo para ele, é para te convidar a também ajudá-lo. Nossa, a espiritualidade está falando, isso daqui é para ele, como que eu posso ajudar? Deixa eu ler aqui. Então a gente tem que ter humildade em proveito do nosso próprio esclarecimento e equilíbrio do lar. Se a gente for pensar nessa frase, como é que a gente faz um negócio e começa a sair bate-boca? Não é nenhuma invenção do Espiritismo, mas uma prática ensinada pelo próprio Mestre Jesus. Ele reunia com os apóstolos, né?
e os seus seguidores na casa de Pedro de Cafarnaum. Noutras ideias e no próprio Tiberíades, em torno dos sagrados escritos. Então, é uma prática que já vem de anos, não é uma invenção do Espiritismo. É um encontro fraternal, do qual participam os espíritos familiares e demais interessados no processo moral do grupo. Essa prática cristã é um recurso poderoso contra a obsessão, porque você é como se fosse uma blindagem, né? Se você tem a oração em casa, vai ter uma proteção no seu lar, de grande alcance na limpeza e na higiene espiritual do lar. Mas adianta só fazer o evangelho? Não. A gente vai lendo, a gente vai compreendendo, vai se reformando moralmente e vai mudando a frequência dos nossos pensamentos, para a gente não atrair esses irmãos também para a nossa casa. É um canal de comunicação com Jesus e sintonia com os bons espíritos. É uma das formas mais saudáveis de fraternidade, que começa na família, através do diálogo sincero e no exercício da caridade. O Evangelho no lar, a cada lição do Evangelho, é um roteiro de luz, de bênçãos para o grupo e para toda a área que esteja instalado no lar, que o pratique. Só é preciso amor e fraternidade. Incômodo da casa, o dia e horários definidos, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, seguido da interpretação dos seus ensinamentos. A água, e no máximo 30 minutos. Tem gente que quer fazer do negócio uma reunião, tem gente que não pode dar passividade, ou seja, enquanto você está fazendo ali o Evangelho, é para você harmonizar o seu lar. Ah, eu estou sentindo uma coisa, acho que eu vou receber um espírito. Não, não vai. Você não vai fazer isso. O objetivo do Evangelho no lar é para que você alcance a paz no lar somente. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram em um entendimento indispensável. O lar é a conquista sublime que os homens vêm realizando vagarosamente. É através do lar que nós vamos trocar com o outro todas as nossas diferenças do passado. Por que que a gente é tão bonzinho quando a gente sai lá fora e quando a gente entra dentro do lar, a gente altera muitas vezes o nosso tom de voz, a gente briga com os nossos filhos, a gente se mostra impaciente, a gente está naquele lar para fazer o quê? Para poder se acertar. Então, através dos ensinamentos, a gente vai se modificando. A forma da gente tratar o nosso irmão, a forma da gente tratar o nosso pai, a nossa mãe, os filhos, que muitas vezes se veem em desespero com uma questão escolar. Às vezes a espiritualidade te intui, olha, vai lá para ver se ele está fazendo a lição direito, vai no amor. Então a gente vai intuindo. E é isso, gente. Perguntas? Giovanni, Oi. deixa eu só, Gente, o evangelho, ele pode ser feito sozinho, tá bom? Às Pode. vezes você é espírita, o seu companheiro não é, seus filhos não são. Não force